Dupla em Debate. Meio-dia, 9 minutos, começando nosso Dupla em Debate deste domingo aqui na Rádio Grenal FM 95.9, radiogrenal.com.br, também nos aplicativos móveis, canal 300 da Claronet. Dupla em Debate deste domingo, dia 9 de maio de 2021, dupla do Dia das Mães. Um beijo para todas as mamães, as ouvintes da Rádio Grenal, as gremistas, as coloradas, que estão acompanhando nesse momento o nosso Dupla em Debate deste domingo. As mamães coloradas ficaram felizes ontem com a vitória do Internacional, 4-1 sobre o Juventude, a classificação do Inter para a final do Campeonato Gaúcho, e as mamães gremistas estão aguardando hoje o jogo entre Grêmio e Caxias, o Grêmio em vantagem, o Grêmio que venceu a primeira partida tem a vantagem do empate diante do Caxias para também avançar até a final do Campeonato Gaúcho e aí a gente ter aquele clássico Grenal tão aguardado pelas duas principais torcidas do estado. 12:11, vamos juntos até às 2 da tarde com o nosso Dupla em Debate aqui na Rádio Grenal, contando com a sua participação através do WhatsApp, o 51999194808, 51999194808, também Facebook Rádio Grenal Oficial, no Twitter, @RD Grenal, participe e interaja aqui na programação da Rádio Grenal. Tô junto do Nicolas Wagner, também do Lucas Dias, para falar bastante sobre este final de semana de rodada do Campeonato Gaúcho. Ontem conhecemos o primeiro finalista, o Internacional. Hoje saberemos quem também irá para a final, Grêmio ou Caxias. A vantagem é do tricolor. Tudo certo, turma? Nicolas, Lucas, boa tarde. Tudo bem, Calvin? Boa tarde para ti, boa tarde para toda a audiência ligada na Rádio Grenal. Já desejei aí um feliz Dia das Mães mais cedo, estava no Manhã Grenal, mas audiência rotativa, né? Então, saúdo mais uma vez todas as mamães ligadas aí na Rádio Grenal. Parabéns pelo dia, parabéns por tudo que fazem aí pelos seus filhos, né? Muitas mães que são pais também, principalmente aqui no Brasil, né? Então, parabéns para todas elas, em especial para minha mãe, Dona Adriana. E estamos aí, né, Calvin, na expectativa pelo jogo de logo mais, para ver se o Grêmio confirma o amplo favoritismo que tem, a partir do momento em que não só é superior tecnicamente ao Caxias, mas também tem a vantagem adquirida no jogo de ida lá no Centenário. E ontem o Inter, né, também confirmou o favoritismo que tinha por essa questão, né, de ter maior qualidade, ter maior investimento em relação à Juventude. Por mais que o Juventude tenha vencido a partida de ida, eu seguia colocando o Inter como favorito para avançar. E foi o que de fato se confirmou. Claro que o 4-1 ele não ilustra exatamente o que foi o jogo, eu acho que não era para tanto, mas o Juventude cometeu falhas graves, né, que acabaram pesando no resultado. O primeiro tempo foi equilibrado, o Juventude estava fazendo bem o seu papel, mas aí teve duas falhas ali no final do primeiro tempo que foram determinantes. Primeiro, uma falha coletiva, né, não dá, simplesmente não dá, enfrentando o Inter no Beira-Rio, tendo a vantagem de 1-0, tu ir para um escanteio a favor e só deixar um cara na sobra para evitar o contra-ataque, né? Foi um erro grave do Juventude, o Inter se aproveitou. Depois teve a falha do João Paulo também na sequência, e aí é um baque muito forte levar 2 gols da maneira que foi no finalzinho do primeiro tempo. Ali o Inter encaminhou realmente a sua vaga para a final. O segundo tempo foi agitado, foi aberto, o Juventude também teve oportunidades. O Carné também cometeu uma falha ali gravíssima, não tinha por que fazer aquele pênalti no Yuri Alberto. E o Inter que conseguiu mais uma goleada, também por méritos seus, é preciso reconhecer. Tem as falhas do Juventude, mas o Inter também foi efetivo. 5ª goleada já sob comando do Miguel Ángel Ramírez. E uma tranquilidade no lado externo, né? Porque nós comentávamos ontem o quanto uma eliminação resultaria em críticas fortes da torcida, da imprensa, do pessoal que tem um pé atrás com o Ramírez.
mas internamente a gente sabe que ele tem muito respaldo e não é por acaso, né? O trabalho vem em evolução, é um trabalho e uma ideia de jogo complexa que era natural que tivesse oscilação nesse início, mas aos poucos o Ramires vai fazendo com que a sua equipe evolua e hoje é um Inter que tem os conceitos muito mais assimilados do que quer o Ramires dentro dessa sua ideia de jogo, do jogo de posição. E aí, Lucas Dias, tudo certo? Tudo certo, tudo bem, Calvin, audiência ligada aqui na Rádio Grenal no Dupla em Debate, em principal também para as mães aí, um grande abraço, um beijo em especial para minha mãe, Dona Silvia, que deve estar aí também na audiência do Dupla em Debate hoje, e que nem o Nicolas falou, né, muitas mães que fazem papel de pai e também muitas avós e outros pais que fazem papel de mãe muitas vezes, né, às vezes é a dura realidade, mas também é muito importante para cada um quem tem a sua figura materna em suas famílias. Mas sobre a partida de ontem, Calvin, eu também vi dessa forma. Acho que o Inter confirmou aquilo que era a expectativa, ainda mais em relação à partida em Bento Gonçalves, né? A situação do gramado, que foi muito debatida, e também em especial notei justamente o que o Maurício falou na entrevista concedida na sexta-feira à tarde sobre a saída de bola do Inter. Acho que o Inter muitas vezes pecou na saída de bola, mas na questão do passe, mas foi uma saída rápida. Como ele mesmo falou que era algo que o Inter teria de corrigir, sair de forma mais rápida com a bola do campo do Internacional. Acredito que foi algo que aconteceu ontem à noite. Acho que o Juventude até conseguiu incomodar o Internacional no primeiro tempo, principalmente de parte defensiva. O Inter, quando chegava, não trazia muito perigo. Pelo que eu me lembro aqui, é só aquele lance do Marcelo Lomba, que ele fez uma defesa com a ponta dos dedos ali no primeiro tempo. Mas o Juventude ali no primeiro tempo acabou jogando de igual para igual, que nem a gente fala. Mas no segundo tempo acabou demonstrando todas as fragilidades defensivas, e aí eu acho que foi onde apareceu principalmente essa saída de bola rápida e objetiva do Internacional, mas com a figura do Maurício. Maurício ontem fez mais uma grande partida com a camisa do Internacional, abriu espaço, e aí no gol dele mesmo, o segundo gol do Internacional, que foi o gol do Maurício, uma jogada que surge pelo lado direito ali, na dobradinha entre Rodinei e Edenilson, e a presença do Maurício acaba também desnorteando a defesa, porque fica visível ali, o Maurício primeiro aparece pela meia-lua do campo, ele já estava livre, e quando ele vê que vai receber a marcação e chegar aos volantes do Juventude, ele consegue se desencilhar da marcação e aparecer livre ali pelo lado esquerdo. E aí mostra também que é um jogador diferenciado e exalta também a grande negociação que o Inter fez, né? Conseguiu mandar o William Potker para o Cruzeiro, para a Raposa, e trazer o Maurício foi um grande acréscimo no elenco do Inter. E quanto a outras atuações individuais, também gostei muito da atuação do Rodinei, mais uma boa atuação do Rodinei com a camiseta do Internacional, mas ontem foi para selar tudo aquilo que a gente já vinha trabalhando de uma não permanência do Rodinei, né? O Inter já estava preparado para não permanecer com o Rodinei, e aí também se cria a expectativa agora pela volta do Saravia ao time do Inter. Pois é, ô Lucas, tu estava no estádio ontem, né? Sim, estive lá. Eu, Carlos Lacerda e Silvia Macedo e o Luiz também. Estivemos lá acompanhando. Todos representando a Rádio Grenal, né? Uma equipe recheada de bons profissionais. Tu conseguiu perceber algo diferente antes da cobrança de escanteio do Juventude? Porque como, né, a maioria vê pela televisão, só aparece ali na hora de surpresa que só tem o Paulo Henrique na cobertura e tem 3 jogadores do Inter puxando o contra-ataque no primeiro gol. Do estádio, ali, dava para perceber já que o time, o que falhou da preparação, porque realmente era uma grande surpresa, assim, bateu o escanteio, a bola foi afastada, depois tem uma disputa ali na entrada da área, o Inter consegue tirar mais uma vez e de repente só tem um jogador do Juventude e 3 do Inter que arrancam do próprio campo e puxam aquele contra-ataque para o primeiro gol do Yuri Alberto. Não, a gente até conversava isso, foi justamente no momento que eu falei pro Lacerda, justamente sobre a situação do Maurício ter mencionado a saída de bola do Inter precisar ser mais rápida, e ficou escancarado também nesses lances de contra-ataque do Inter ali a partir dos escanteios do Juventude. E não foi só uma vez, né, Calvin? Teve mais de uma vez vários momentos em que o Galhardo saía em projeção sozinho, avançando,
e não tinha ninguém na cobertura, muitas vezes os volantes do Juventude ou até os laterais fazendo a cobertura para os volantes, não tinha de fato essa referência de alguma marcação para os contra-ataques do Internacional, tanto que mais de uma vez tiveram lances e até que o Galhardo esteve impedido em um deles e foi mal marcado, inclusive o lance do pênalti no Yuri Alberto surge de um contra-ataque também que sai frente a frente com também no lance que ele ia errar, e aí até menciono o comentário do Rec que estava ouvindo aqui antes de começar o Dupla, que ontem o árbitro até acho que falhou menos, mas nesse lance do Bandeirinha ele poderia ter prejudicado muito o andamento da partida, mas também comprova mais um dos lances que o Inter saiu em projeção e saiu cara a cara com o goleiro por uma falha na cobertura do Juventude. E essa ideia de colocar muita gente na área para tentar o cabeceio no escanteio e deixar pouca gente na sobra para conter o contra-ataque, o Juventude já tinha adotado essa postura lá em Bento Gonçalves. Se forem reparar, e até chamou atenção lá em Bento a estratégia do Juventude nos escanteios para tentar ludibriar a marcação individual do Inter, todos os jogadores fora da área. E aí quando o batedor ia fazer a cobrança, aí os jogadores entravam na área. Mas lá já ficavam poucos jogadores para conter esse contra-ataque. Só o Paulo Henrique e mais um, se não me engano, Marcos Vinícius, algo assim. Mas essa ideia é de que quanto mais gente tu colocar na área do adversário, mais gente o adversário vai ter que colocar na sua própria área para marcar, e aí menos gente pro contra-ataque. Só que, naquele momento, o Juventude, estando na frente, 1-0, no cômputo dos dois jogos, contra o Inter, no Beira-Rio, um Inter que tem muita qualidade e tem uma transição muito forte, com muita velocidade, com o Maurício, com o Yuri Alberto, que estava em campo naquele momento, ali deveria ter sido mais cauteloso o time do Marquinhos Santos, né? Tu tendo um escanteio a favor, deixa pelo menos 2 ou 3 para tentar conter o contra-ataque. Foi um erro coletivo do Juventude e que acabou sendo determinante pro transcorrer da partida. Os outros 2 erros aí eu boto mais na conta individual, do João Paulo no segundo gol e do Carné ao cometer um pênalti desnecessário no Yuri Alberto. Mas o primeiro gol que o Juventude leva foi um erro coletivo, sim, de estratégia para esse escanteio ofensivo. E até porque também, até aquele ponto ali, né, não tinha acontecido praticamente nada no jogo, né? O Juventude estava todo fechado, marcando com os 11 jogadores dentro do próprio campo de defesa, e o Inter trocando passes para um lado e para o outro, com os zagueiros, tentando achar um espaço, mas estava difícil, né? A marcação do Juventude estava funcionando bem, mais recuada, né? O Juventude até tentou em alguns momentos subir a marcação, mas subir sem pressão, né? Posicionava jogadores no campo de ataque, mas não pressionava quem estava com a bola. Deixava os caras com a bola escolherem o passe para daí sim tentar fechar essa linha de passe. E não exatamente tentar roubar do pé de quem estava com a bola. Agora, com uma estratégia funcionando tão bem, né? Essa estratégia mais defensiva, alguns podem chamar de retrancada, mas o Inter praticamente não tinha finalizado no gol. O Carné era um mero espectador. E aí, de repente, surge essa jogada de contra-ataque do escanteio, né? Tudo que o Inter queria era o Juventude subindo um pouquinho. Subiu demais, posicionou poucos jogadores no campo de defesa, e aí o Inter teve esse mérito da transição rápida, do Galhardo, que não é tão rápido quanto os outros jogadores que o acompanhavam, mas que conseguiu conduzir no momento certo, esperar o Carné vir nele, para daí dar o passe no Yuri Alberto, e ali saiu o primeiro gol. Depois o segundo, além do passe do João Paulo, aí já tem também a pressão do Inter, né? Já tem vários jogadores do Inter no campo de ataque, tentando roubar a bola, e aí isso também contribui para que o João Paulo se precipite e o Inter faça esse segundo gol, que o Edenilson também teve a visão de esperar a ultrapassagem do Maurício lá pelo lado esquerdo e dar a bola no momento certo, né, pro Maurício fazer o segundo gol. Agora, desses lances aí, né, o que chamou a atenção foi com a entrada do Yuri Alberto, jogando ali pelo lado, e o Palácios, né, que acabou até se machucando num lance em que alguns reclamaram de pênalti, né, na dividida ali,
que o jogador do Juventude não pegou a bola, acho que esse é o ponto principal, e aí depois a perna volta tocando o joelho do Palácios. Aí alguns entenderam como pênalti, outros não, o juiz não deu, o VAR não chamou também para revisar, mas até aquele momento, o que vocês achavam da atuação do Palácios, que mais uma vez foi alvo de divergências, pelo menos pelo que eu percebi assim, nas redes sociais? Alguns torcedores estavam começando a gostar, outros ainda não se encantaram pelo Palácios. Como é que vocês observavam até aquele momento a atuação do chileno? Eu parto do princípio também, Calvin, que o Inter acaba procurando muitas vezes o lado esquerdo do seu campo, né? Então, diversas vezes a gente via quando o Inter se projetava o ataque, a saída ali com o Moisés e com o Maurício, e quando era pelo lado direito, por meio do Rodinei, tentando fazer essa dobradinha com o Edenilson. Então também achei que foi poucas vezes requisitado dentro da partida o Palácios. Inclusive sobre a lesão dele, que não foi constatada uma lesão de fato nele, né? Como o Inter informou hoje pela manhã, também foi bem curioso porque a gente ficou nessa expectativa durante o segundo tempo inteiro, porque ele sai no final do primeiro tempo e ele acaba nem botando o pé no chão, ele saiu carregado para o intervalo, ele saiu carregado, o Palácios, ele não conseguia botar o pé no chão, e aí ficou todo esse clima se estaria lesionado ou não. Até então não foi constatada uma lesão no Palácios, mas achei que foi mais por isso até, Calvin, ele não foi tão requisitado também ontem dentro da partida, e aí eu acabei ficando até mais decepcionado pelo Praxedes, porque o Praxedes sim, era uma partida que ele poderia ter aparecido mais. O meio de campo ontem do Juventude não incomodou tanto o Inter teve espaços, justamente como a gente vinha falando também em lances de escanteio, o Inter teve espaço para jogar ontem, como até a gente falou no dupla de ontem, que talvez o Juventude pudesse fazer um ferrolho ali no meio de campo, não deixar o Inter passar, mas não foi o que aconteceu. O Inter teve espaço, e aí eu fiquei na expectativa de ver o Praxedes ontem fazendo uma boa partida, e pelo menos para mim não foi o que aconteceu. Pois é, e também, né, o Nonato acabou até entrando na segunda etapa, claro, com o jogo mais aberto, mais espaços, mas participou bem, né, das jogadas do meio de campo. O quarto gol tem a participação dele, depois de um passe inicial do Zé Gabriel, que muita gente ainda não gosta tanto do Zé Gabriel, mas ele foi lá e deu o passe que já deixou o Nonato em boas condições para servir ali na ponta esquerda, a finalização, e o quarto gol marcado pelo Rodinei. Aliás, o Zé Gabriel até teve um lance em que ele dá um carrinho e é driblado pelo Matheus Peixoto. Depois o Cuesta dá um carrinho muito parecido, só que ele nem passa lotado, ele chega pegando o jogador do Juventude e aí comete o pênalti do gol de desconto da equipe de Caxias do Sul. Mas, assim, muitos torcedores estão pedindo já a presença do Yuri Alberto na equipe titular, entendendo que dá para jogar Yuri Alberto e Thiago Galhardo como jogaram depois da saída do Palácios, podendo até o Yuri jogar na ponta direita. Eu não fiquei muito convencido da resposta do Ramires de que isso vai acontecer. Ainda me parece que o Ramires é mais de circunstancialmente, o jogo está pedindo, dá para colocar os dois juntos. Mas de início de partida, né, um 11 titular para desde o início do jogo ter o Thiago Galhardo de centroavante e o Yuri Alberto na ponta, eu não sei se o Ramires já se convenceu de que essa é uma ideia que pode ser executada desde o primeiro minuto. Não sei vocês, o que vocês ficaram com a impressão das palavras do Ramires e da forma que ele está utilizando esses dois juntos, já que a torcida está pedindo, né? Quer ver Yuri Alberto e Thiago Galhardo juntos, e isso aconteceu até durante um tempo maior no jogo contra o Juventude por conta da saída do Palácio. É porque os dois estão muito bem, né, Calvin? É até difícil deixar um de fora, então para que os dois possam jogar juntos, poderia acontecer essa adaptação com o Yuri Alberto jogando pelo lado, mas o Ramires não começou nenhuma partida com os dois juntos. Eles já jogaram juntos no decorrer dos jogos, em mais de uma oportunidade, e até em algumas vezes os dois como atacantes enfiados por dentro, e em outros momentos, como foi ontem, o Yuri Alberto pelo lado com o Galhardo como centroavante. Eu acho que é uma ideia interessante, pode funcionar, só que aí é claro que tem que haver uma adaptação
no sistema, porque o Yuri Alberto não é um ponta específico, né? Não é um jogador exatamente de lado. Ele é um atacante que partiria do lado, que parte do lado jogando nessa função. Mas quando a bola chega no lado oposto, no lado esquerdo, aí o Yuri Alberto fecha como um segundo atacante dentro da grande área. Exigiria uma adaptação também na movimentação do lateral, no caso o Rodinei, quem vem jogando, que eu acho que poderia funcionar, né? O Yuri Alberto fechando mais como segundo atacante, deixando o corredor para o Rodinei. É uma alternativa porque nós vínhamos comentando, né, já antes desse jogo contra o Juventude, ninguém se fixou como titular nesse lado direito do ataque do Inter. Me parece que o Inter tem um time encaminhado e principalmente no lado esquerdo, tendo a possibilidade do Maurício jogar aberto, com o Tyson centralizado, tem o Patrick ainda quando voltar da lesão muscular, mas no lado direito a disputa ainda está em aberto. Tem o Caio Vidal, tem o Marcos Guilherme, tem o Palácios, que é quem mais tem jogado, mas por que não o Yuri Alberto? Eu acho que dá pra pensar sim, mas não sei também o quanto o fato de que no momento ele só tem 2 atacantes à disposição, 2 centroavantes, Galhardo e Yuri Alberto, não sei o quanto o Ramires também tem pensado nisso. Não vou queimar os 2 cartuchos logo de largada para que eu tenha uma opção no banco de reservas para colocar mais um atacante, mais um cara com essa capacidade de finalização no decorrer da partida. Mas os 2 estando bem, tendo a possibilidade do Yuri Alberto fazer o lado, claro, com as adaptações devidas, eu não vejo por que não, Calvin. Pois é, e assim, na temporada passada, ainda sob o comando do Abel Braga, a ponta direita virou propriedade, digamos assim, do Caio Vidal, né? E nessa temporada com o Ramires, joga Marcos Guilherme, joga o Palácios, o Yuri Alberto entra de vez em quando por ali. Me parece que o Caio Vidal é quem menos ganha oportunidades, né? Praticamente não começa partidas, entra na segunda etapa, mas será que vale também mais chances para o Caio Vidal iniciar uma partida na ponta direita, as mesmas chances que o Palácio está tendo, que o Marcos Guilherme está tendo, ou realmente hoje ele está abaixo desses outros nomes? Eu acho que merecia mais oportunidades, Calvin, porque ele terminou a temporada 2020 em alta, jogando até com o Abel Braga. Claro, um outro sistema de jogo, tudo bem, mas no sistema do Miguel Ángel Ramírez, as características, pelo menos na minha concepção do Caio Vidal, seriam importantes. É um jogador mais agudo, pelo menos em relação ao Palácios, é algo que a gente dizia ontem, que o Palácios muitas vezes até tem características de meia e não de extrema direita. Eu acho que o Caio Vidal seria importante, acho que poderia ter mais oportunidades também o Caio Vidal, mas também tem essa questão, acho que também a pressão pelo Palácios precisar dar certo, muitas vezes pode acabar incomodando, porque o Palácios acabou sendo uma das grandes contratações. O Inter fez 2 contratações, o Tyson e o Palácios, então é meio que uma necessidade de que o Palácios dê certo. Eu também avalio dessa forma, mas acho que o Caio Vidal poderia receber mais oportunidades. E o Palácios, que agora vamos ver como é que fica a situação, né? Ele até não teve nenhuma lesão, mas não sei se o Inter vai ter precaução para que ele volte a ser titular, e até o Ramires também faz algumas vezes algum tipo de revezamento lá na frente. Viajou, né? Já na partida contra o Táchira, viajou para a Venezuela. O Inter informou que ainda serão feitos mais alguns testes, né, para ver a real condição do Palácios, mas fica à disposição num primeiro momento para o técnico Miguel Ángel Ramírez. E, Calvin, chama atenção, eu até coloquei ali no Twitter, né, essa informação divulgada pelo Inter, e a repercussão no Chile. Mais de um jornalista chileno acabou dando retweet, e aí eu vi a repercussão aqui. O pessoal feliz que não é nada grave com o Palácios, e aí torcedores da seleção chilena, né? Porque o Palácios, claro, jogou no União Espanhola, mas que não é dos principais clubes do Chile, digamos assim, mas torcedores da seleção mesmo comemorando o fato de não ser nada grave com o Palácios, porque havia esse temor quando ele sai ali na maca e até chorando, né? Se imaginou que pudesse ser algo mais grave. Não é o que aconteceu, não foi o que apontou o exame de imagem, e acho que ilustra o quanto ele é tratado por lá como uma joia, como uma grande promessa. No Inter ainda não mostrou
tudo aquilo que se esperava, pelo menos nesse primeiro momento, mas é um jogador tratado no Chile como uma grande promessa e já faz parte da seleção principal do Chile, mesmo com 20 anos de idade. Pois é, o Palácios, pro torcedor colorado ainda não empolgou, mas também primeiros jogos, né, esse processo de adaptação que vem passando o chileno com a camisa do Internacional. Daqui a pouco a gente também vai projetar muito da segunda semifinal entre Grêmio e Caxias, mas ainda falando de ontem, né, de Inter e Juventude, a vitória de 4-1 do Internacional. Vocês citaram, né, o Rodinei, que pelas entrevistas realmente já está de malas prontas, né, para deixar o Inter ao final do seu contrato. Até lá segue jogando, né? Não sei nem se ele ainda consegue pegar a primeira partida do Brasileirão, porque a rodada inicial está marcada para o dia 29, né? O contrato termina dia 31. Não sei se vai até realmente o último dia praticamente de contrato jogando pelo Inter. Mas quem seria já esse substituto, né? Porque o Heitor agora tá fora por um tempo, o Saravia volta, só que tem o substituto da lateral direita, né, que é a posição que está o Rodinei, e o Inter tem que encontrar o substituto da bola parada, né? Porque hoje o Rodinei virou o cara que cobra todas as bolas paradas do Inter. Até o escanteio, que é lá do lado esquerdo, ele tá atravessando o campo para bater. Eu confesso, sim, não me lembrava disso acontecer antes. Eu lembrava que bola parada do lado esquerdo era sempre o Moisés batendo aquela falta ou escanteio com a curva, tentando encontrar os zagueiros. Eu não tinha essa recordação do Rodinei atravessando o campo, mas ontem ficou bem claro, né? Rodinei batia escanteio do lado direito, se o escanteio era do lado esquerdo, o Rodinei atravessava todo o campo para bater também do lado esquerdo, quase até fez um gol olímpico, né? Tentou uma batida diferente, o Carné estava lá para tirar a bola de soco, mas eu fico pensando também, quem é o substituto do Rodinei nas cobranças, agora nas batidas de falta e escanteio para dentro da área. E até também, Calvin, sobre essa situação do Rodinei, claro, acho que vai fazer uma falta porque ele veio jogando bem, mas acho que tem uma reposição à altura e até melhor, porque eu pelo menos julgo o Saravia como mais lateral que o Rodinei. Acho, por mais que o Rodinei esteja em boa fase, não acho um lateral desprezível, como muitas vezes foi tratado aqui no Rio Grande do Sul desde que chegou ao Inter, desde também da época do Flamengo, era muito tratado assim lá no Rio de Janeiro. Mas também até conversava com um dirigente do Inter após a partida de ontem sobre essa situação do Rodinei, e ele falou que é exatamente o que o Ramires falou na coletiva. O Inter está preparado para perder o Rodinei, já sabia que perderia o Rodinei, e aí até surgiu ontem uma informação de um colega falando sobre uma possível troca com o Patrick, que o Flamengo teria feito essa oferta ao Internacional, e aí até o próprio Marcos Braz respondeu, né? O colega ontem, por meio do seu Twitter, falando que não era verdade, que não existia essa possibilidade de uma troca e nem teria sido oferecido uma troca entre Rodinei e Patrick, mas acredito também que vai fazer uma falta então agora, até então, pela bola parada, porque a bola parada talvez tenha sido um dos grandes caminhos para os gols do Inter nessa temporada, por meio do Rodinei, além das assistências dele, mas também quantos lances de escanteio que o Rodinei proporcionou, jogadas perigosas por conta da sua cobrança de escanteio. Então, acho que faz falta nesse quesito, mas acho que pode ser... o Inter vai ter um substituto à altura com o Saravia e com o Heitor. E são 7 assistências na temporada do Rodinei, é o líder nesse quesito em todo o futebol brasileiro, 2 gols, é impressionante, né? O melhor do Rodinei estava guardado para o final, pelo visto, né? Nessa reta final de contrato dele com o Inter. Mas assim, embora o Rodinei esteja muito bem, o Inter está bem servido ali na lateral direita. Eu acho que depois de muito tempo essa posição não é um problema para o Inter. Tem o Saravia que, olha, pelo menos na amostragem do jogo contra o Olímpia, ele voltou melhor do que eu imaginava. Não sei o quanto ele vai conseguir readquirir esse ritmo rapidamente e tomara que também não tenha nenhum resquício da lesão, tendinite, como teve o Guerreiro, mas o Saravia é um lateral de qualidade e nós vimos isso ano passado, né, quando ele veio para o Inter do Porto, fez alguns jogos bem interessantes e a sua lesão foi bastante sentida
né? Pelo fato de que ele se consolidou como lateral titular do Inter, é um jogador com passagem na seleção argentina. Então o Saravia readquirindo um ritmo de jogo, acredito que mantém no mínimo a qualidade que o Rodinei vem apresentando, embora eu ache o Saravia um jogador até melhor que o Rodinei, ainda que o Rodinei vive essa grande fase. E aí tem o Heitor e tem a gurizada, tem o Lucas Mazetti, tem o Vinícius Tobias, então essa lateral direita não é um problema pro Inter. E muito se fala sobre a bola parada do Rodinei, sem dúvida é o quesito no qual ele mais vem se destacando, essas cobranças de escanteio, mas tem me chamado a atenção também a movimentação do Rodinei, que é algo, claro, pedido pelo Ramires, mas que ele parece ter compreendido bem. Quando a bola chega no lado esquerdo, o Rodinei ele faz uma diagonal, um movimento em diagonal saindo do lado para dentro, uma espécie de facão. Ele fez um gol assim contra o Sportivo, recebendo um belo passe do Lindoso, e ele tem feito várias vezes durante os jogos esse movimento que confunde a marcação, ele aparece como elemento surpresa e, na pior das hipóteses, se não receber a bola, ele pelo menos abre o corredor pro ponta que está por ali, seja o Palácios ou o Yuri Alberto. Então o Rodinei tem tido uma leitura de jogo também que eu não imaginava que ele fosse capaz de ter, Calvin. E em alguns momentos é preciso ter essa paciência, porque ele faz várias vezes esse tipo de movimentação, mas nem sempre a bola chega, né? Às vezes está lá a bola no pé do Vitor Cuesta, o Rodinei começa a correr em diagonal, e aí o Cuesta dá um passe pro lado esquerdo, e a bola volta pro Cuesta, e aí o Rodinei tem que voltar para sua posição original, né? Porque não fica ali também por muito tempo, né? Pra bola chegar de fato. Ontem o Cuesta tentou algumas vezes, tentou uma em que a bola nem foi pro Rodinei, né? Acabou indo lá pro lado direito mesmo, pro Palácios, mas aí o Rodinei já tava ali pra pegar um rebote, né? Pegar a chamada segunda bola, né? Da disputa pelo alto, o Rodinei já tava posicionado ali perto, e a bola caísse por ali, o Rodinei já dava sequência na jogada, mas de fato faz muito mais essa movimentação do lado direito do que o Moisés, que busca mais, às vezes, até avançar pelo próprio corredor, né? E aí contar com a participação do Maurício saindo do lado esquerdo e buscando esse jogo por dentro. Aliás, o Maurício, mais uma vez, né? Começou jogando aberto pelo lado esquerdo. Mesmo sem o Tyson, o Maurício jogou nessa posição. O Praxedes foi quem jogou por dentro no tripé de meio-campistas. E aí, será que está aberta uma briga por espaço desse lado esquerdo com o Maurício e o Patrick quando voltar? Ou, de fato, o Maurício só está jogando por ali porque o Patrick está fora, mas não tem como o Maurício disputar aquela posição? Pois é, mas quando estiver todo mundo à disposição, né, é por ali que o Maurício vai ter que brigar, porque o Tyson é titular, né? Como esse cara que joga mais por dentro. E aí o Maurício tem desempenhado bem pelo lado esquerdo. Eu acho que fica complicado pro Patrick, na verdade. Quando voltar vai ter que reconquistar essa posição. Embora eu pense na alternativa, não sei se o Ramires pensa dessa forma, mas talvez colocar o Maurício no lado direito, para poder encaixar o Patrick de volta no time. Eu considero o Patrick um dos pilares desse time do Inter, um dos melhores jogadores nas últimas temporadas. Eu não abriria mão do Patrick no time titular. E como está em aberto essa vaga no lado direito do ataque, talvez o Ramires pudesse pensar no Maurício por ali, para não sacá-lo do time. Ou, né, se ele mantiver o Maurício aí no lado esquerdo, o Patrick sobraria. Então, é uma dúvida boa, né, Calvin? Pro técnico é bom ter alternativas assim, né, um problema positivo, como o Ramires chegou a falar em determinado momento, aí se referindo à questão do centroavante. Ele já fez até experiências, né, tanto com o Maurício como com o Patrick do lado direito, né? O Maurício jogou o clássico Grenal por ali, não teve tantas participações, mas teve a jogada que ele dá o passe, se não me engano, que é pro Praxedes, né, que sai cara a cara e acaba perdendo o gol, e o Patrick já jogou também ali pelo lado direito, o jogo contra o Aimoré, né, ele começa aberto naquele lado. Não sei se o Ramires tem alguma predileção por um dos dois jogando pelo outro lado e tentar acomodar todos esses junto com o Tyson, e aí o Praxedes perdendo mais espaço na equipe titular. Mas o Calvin, Oi. Claro que nenhum dos dois foi bem no lado direito, né, Maurício e Patrick, mas
Não sei se tu concorda comigo, antes o Maurício na direita do que o Patrick, né? O Patrick já está mais tempo trabalhado do lado esquerdo, né? A questão é que o Maurício daí exigiria também essa movimentação diferente do lateral, né? Porque o Maurício não é aquele cara que fica lá do lado direito por muito tempo, né? Ele gosta de participar do jogo, assim como quando ele tá do lado esquerdo, ele pega a bola, toca e muitas vezes já vai buscando também um jogo mais pelo meio. Do lado direito faria o mesmo, né? Abriria espaço para que alguém fizesse a ultrapassagem daquele lado e não ele ficar aberto o tempo todo por ali, né? Mas uma coisa do Marcos Guilherme ou de um Caio Vidal. Mas uma coisa é certa, né, Calvin? Não, a gente até projeta assim como jogaria de um time titular, mas de fato vai jogar de acordo com o adversário que vai enfrentar, né? Então todos esses jogadores provavelmente vão aparecer em algum momento, porque ele não mantém o mesmo time, ele muda principalmente do meio pra frente, do meio pra trás ele até mantém uma base de time ali nesse momento com o Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e o Moisés, mas do meio pra frente ali acho que tirando o Rodrigo Dourado e o Edenilson nesse momento variou muito os jogadores que apareceram em cada posição. E tem o Bosquilha pra entrar ainda, né? Tem quando bastante voltar, opções. Que é mais um jogador que tem esse perfil, características um pouco diferentes do Maurício, mas um jogador que faz as mesmas funções, né? Pode jogar por dentro, pode jogar pelos lados. Então o Bosquilha será mais uma alternativa logo ali adiante. Enfim, tá bem servido de opções o Miguel Ángel Ramírez para escolher os seus titulares. É verdade. 12:46, Dupla em Debate no ar aqui na Rádio Grenal. E um recado, porque agora você já tem uma nova Yamaha em Porto Alegre. É a Yamaha Ediza, na Avenida Sertório. É o nosso novo parceiro da Rádio Grenal. Surgiu uma novidade Yamaha para Grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza, que está aberta com loja, oficina, peças e acessórios para você que quer qualidade e preço baixo. Na Yamaha Ediza, você poderá fazer um teste com uma moto e comprar com prestações baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, 5825, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto revisada é moto segura. Muito bem, tá dado o recado aí da Yamaha Ediza, parceira aqui da Rádio Grenal. 12:47, Dupla em Debate no ar aqui na Rádio Grenal, FM 95.9. Vamos juntos até às 14h, falando bastante sobre as semifinais do Campeonato Gaúcho, sobre Internacional e Juventude, a vitória colorada 4-1 Inter na final. E logo mais teremos tudo também de Grêmio e Caxias. O Grêmio com a vantagem venceu o primeiro jogo, pode empatar hoje para garantir também a classificação para a grande decisão do campeonato estadual. Para a gente até passar para o jogo do Grêmio, só uma última situação nesse momento de Inter e Juventude, falando do Juventude em especial, porque agora terminou o Campeonato Gaúcho para o Juventude. Juventude volta agora só no final do mês, né, para enfrentar o Cuiabá na estreia do Campeonato Brasileiro, jogo lá no Mato Grosso, né? Juventude candidataço ao rebaixamento, ou com o que tem dá pra batalhar, dá pra dizer que tem condições de escapar. Como é que vocês veem o Juventude no desafio de Série A de Brasileirão? Vai ser uma briga ferrenha, né, Calvin, contra o rebaixamento. É importante frisar que o Juventude tem o Michel Macedo e o Chico para entrar nesse time, os dois já anunciados, reforços, o Michel Macedo que vem do Corinthians, o Chico do Atlético Goianiense. Eu considero o principal reforço do Juventude para essa temporada e acredito que vai trazer mais uns 2, 3 jogadores para a Série A, e com eles a expectativa é que o Juventude cresça. Melhorou durante o Campeonato Gaúcho, muita gente viu aquele primeiro jogo lá na estreia do Gauchão contra o Sub-20 do Inter, do Fábio Matias, e já estava cravando, nossa, esse Juventude vai ser lanterna da Série A com 20 pontos. Mas era um Juventude bem diferente do que é o atual e bem diferente do que vai ser o Juventude da Série A, porque
o Juventude, para se ter uma ideia, ele só recebe, e as outras equipes do Brasileiro também, a cota da televisão a partir do início do Campeonato Brasileiro, agora no final do mês de maio. 30 milhões de reais, né? Muita coisa. Então, os investimentos principais do Juventude estavam guardados para a Série A. E mesmo durante o Gauchão, os reforços foram chegando, o Juventude foi melhorando, teve muita dificuldade no início, o Marquinhos correu sério risco de demissão, foi eliminado na Copa do Brasil, mas melhorou na reta final do Campeonato Gaúcho. E olha, ontem, comentamos mais cedo, o Juventude fez um bom primeiro tempo contra o Inter, mas aí falhou em 2 lances capitais, 2 erros graves que contra equipes maiores e contra a dupla Grenal custam muito caro. Mas eu acredito, Calvin, que o Juventude ele vai melhorar ainda com as entradas aí desses jogadores que não jogaram o Gauchão. E acredito que dá sim para se salvar. Não vai ser fácil, a Série A tem um nível muito alto, mas acredito que o Juventude pode sim se salvar crescendo esses reforços e com o Marquinhos dando continuidade ao trabalho e aprimorando o modelo de jogo. Já tem um confronto direto logo na primeira rodada, né? Porque 2 times que estão vindo da Série B, né, em tese, são sempre mais candidatos a rebaixamento, a voltar para a Série B, no caso, Cuiabá e Juventude, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro lá na Arena Pantanal. Esse é o próximo desafio, então, do Juventude. Vai ter aí praticamente, 20 dias, né? Hoje estamos no dia 9, 20 dias, quase 3 semanas para o Juventude se preparar para a estreia do Brasileirão. 12:51, falando um pouco agora também sobre o jogo de logo mais, Grêmio e Caxias. O Grêmio com a vantagem do empate para classificar para a final do Campeonato Gaúcho. Vocês imaginam algum tipo de drama, de tensão até os minutos finais? Ou vai ser aquele jogo que, começando o segundo tempo, todo mundo já vai saber que o Grêmio está classificado, que vai ser Grenal na final? Vocês imaginam o Caxias conseguindo, pelo menos se não classificar, mas ir adiando até os minutos finais, deixando aquele suspense, aquela possibilidade de ainda empatar no confronto, de pelo menos levar uma decisão para os pênaltis? Ou o Grêmio resolve, tem pelo menos uma vantagem maior para resolver cedo, quem sabe ainda no primeiro tempo? Eu acho que só o que pode atrapalhar o Grêmio é se acontecer aquilo que pelo menos acontecia muitas vezes no time do Renato Portaluppi, né? Até que ele chamava de nananeném, soneca do time. Se acontecer algo do tipo, acredito que sim. Acho que até o que a gente vinha dizendo durante a semana, o Inter poderia se complicar muito mais com o Juventude do que o Grêmio com o Caxias. As primeiras partidas disseram exatamente isso, por mais que o Grêmio não tenha vencido com enorme facilidade o Caxias, mas ainda assim venceu fora de casa, venceu dentro do Centenário. Acho que hoje o Grêmio, se acabar desclassificado, perdendo a partida, a maior possibilidade é de perder para ele mesmo. Acredito que o Caxias não tem um time que possa incomodar mais o Grêmio do que o Juventude em relação ao Internacional. Então, acho que o Caxias hoje, só se fizer uma epopeia hoje para conseguir não só levar para os pênaltis, mas reverter, por exemplo, no tempo normal o placar e conseguir desclassificar o Grêmio e se classificar para as finais. O pessoal até lembra do ano passado, quando o Caxias do Lacerda levou vantagem em relação ao Grêmio, ganhou 3 de 4 confrontos, embora o Grêmio tenha sido campeão gaúcho, e ganhou na Arena, né, a segunda partida da final, além de ter ganho a estreia lá atrás no Gauchão, ganhou 2 vezes na Arena. Mas era um outro momento, né? Era um Caxias mais encaixado e tinha o Ivan, que fazia muita diferença nas bolas paradas. O Ivan saiu nesse Campeonato Gaúcho e desde então o Caxias tem apresentado dificuldades, ofensivas principalmente. E eu tenho curiosidade de saber qual vai ser a postura do time do Lacerda, porque o Caxias é muito mais uma equipe que espera e joga no erro do adversário, explora contra-ataque, explora a bola parada, só que o Caxias começa atrás, né? O Caxias começa na Arena sendo eliminado. Então terá que apresentar algumas armas, né? Ser agressivo também em alguns momentos, porque não dá para ficar só lá atrás esperando um erro do Grêmio. Mas não é do perfil desse time do Lacerda de pressionar e de marcar alto e ao mesmo tempo
é perigoso fazer isso jogando fora de casa, jogando na arena. Então eu vejo um cenário bem difícil pro Caxias, Calvin. Eu acho que o Grêmio tá com a situação bem encaminhada e cabe ao Grêmio não se complicar, né? Buscar abrir o placar cedo no primeiro tempo para não correr o risco de, em uma bola parada, em um contra-ataque, em um erro do próprio Grêmio, se complicar. É jogo pro Grêmio não passar sustos e garantir essa classificação para a final do Gauchão. Pois é, porque assim, de repente, já que o Caxias não é realmente um time que sobe muito marcação, que busca o gol desde o primeiro minuto, vai tentar ali, né, se defender, segurar, quem sabe, um 0-0, porque, assim, na regra mais simples, o Caxias tem 90 minutos para fazer um gol e levar para os pênaltis, né? E o Caxias fica ali 85 minutos na retranca, jogando pelo 0-0, só nos cuidados defensivos. E aí nos últimos 5 minutos resolver atacar, vamos agora ir pro tudo ou nada, ou toma um gol, ou tenta fazer um gol. Quem sabe ali consegue uma decisão por pênaltis, mas não sei realmente se o Lacerda vai adotar essa postura bem conservadora de vamos esperar até chegar mais perto da hora da decisão para sair pro jogo e conseguir ter a competência de segurar o Grêmio enquanto isso, né? Porque se tomar um gol cedo do Grêmio, aí não adianta nada, né? Aí não tem mais como ficar na defensiva. Mas enquanto a partida, o confronto, né, só estiver por um gol de diferença, talvez o Caxias possa adotar essa postura de que, calma, não temos pressa de fazer esse gol para levar para os pênaltis. Dá para fazer esse gol lá no final, né? Desde que a gente não tome, fica ali, defende, tenta só na bola parada e aí na reta final tente sair um pouco mais pro jogo. Mas vamos ver como o Rafael Lacerda vai montar essa equipe. Pode ser o último jogo, né, do Rafael Lacerda em caso de eliminação do Caxias, porque o time Grenal já anunciou o Rafael Jacques, né? Pra sequência agora da temporada, pra Série D do Campeonato Brasileiro. Então é um ponto também interessante de se notar, né? Como é que vai ser essa possível última vez do Rafael Lacerda no comando do Caxias. E por esse ponto de vista, né, Calvin, o Lacerda, em tese, não tem nada a perder, né? Porque se perder o jogo, ele vai estar desempregado igual, né? Por decisão própria dele de sair. Então, por esse lado, poderia adotar uma postura mais arrojada, mais agressiva, porque o Grêmio tá classificando, começa classificado. Então, pro Caxias não tem muito a perder, no caso do Lacerda principalmente. Mas claro que também, se abrindo de peito aberto, corre o risco de acabar sofrendo uma derrota maior, né? Embora pro Lacerda não faça muita diferença a essa altura, mas ficaria feio, né, também ser eliminado do Gauchão perdendo por um placar elástico. Mas eu acredito que o Caxias vai dentro do que tu comentaste, Calvi. Vai procurar segurar, amarrar o Grêmio no início, tentar não levar um gol cedo. Acredito que essa estratégia mais defensiva pode até se estender ao longo de todo o primeiro tempo, para no segundo tempo, aí, quem sabe, conseguindo manter o 0-0 e ir mais para cima, explorar as bolas paradas, né? Eu acredito que o Caxias, se tiver uma falta depois do meio de campo, vai jogar essa bola na área, né? A principal arma que tem o Caxias, ainda que não tenha mais o Ivan, que era o cara das bolas paradas, que fazia diferença realmente. E até em relação a isso, cabe destacar que o Thiago Nunes trabalhou bastante essa bola aérea defensiva no treinamento de ontem, porque vem sendo um problema do Grêmio, que mudou a sua forma de marcação nas bolas paradas. Com o Renato sempre era aquela marcação individual, homem a homem. Já com o Thiago Gomes, naquele período de transição, mudou para uma marcação mista e o Thiago Nunes deu continuidade. E o Grêmio tem sofrido nessa bola aérea, que é a principal arma do Caxias. Então, é um cuidado que o Grêmio tem que ter hoje à tarde, se fosse para apostar por onde o Caxias pode surpreender o Grêmio. É na bola parada. Foi assim que marcou, inclusive, lá no Estádio Centenário, com um posicionamento até diferente, né, do Grêmio naquele cenário, que era o Rafinha
marcando na primeira trave, né? Um jogador baixo, geralmente é posicionado um jogador mais alto ali para fazer aquele primeiro corte. Tava o Rafinha por ali, aí o Rafinha não alcançou a bola da maneira correta, acabou só dando a casquinha para trás, e aí apareceu o Marlon para fazer o gol do Caxias naquela ocasião. O Thiago até disse, né, Calvo, que na verdade foi mais um erro individual do Rafinha, porque ele ia sair para evitar que o Caxias tivesse superioridade numérica para uma cobrança curta, e no que ele voltou, ele não alcançou a bola em cheio, e aí desviou para trás e o Marlon fez o gol. O Thiago Nunes atribuiu mais a um erro individual do que propriamente a um erro coletivo da marcação mista que o Grêmio tem feito, mas é um ponto a melhorar, sem dúvida alguma, nesse time do Thiago Nunes. E também no jogo contra o Caxias teve uma cabeçada do Thiago Salles, né? Numa falta lateral que ele ganhou ali do Thiago Santos, e o Breno fez uma grande defesa. Então foi o artifício que o Caxias mais explorou e mais conseguiu levar perigo no jogo de ida, a bola parada. Isso certamente vai ser tentado novamente no jogo de hoje. São situações para a gente ficar de olho. Logo mais, 14h já tem o Esquentando o Jogo. Às 4h a bola rola para Grêmio e Caxias. Jogo de volta, o Grêmio venceu a ida pelo placar de 2-1. Não tem gol qualificado, né? Então, qualquer vitória simples do Caxias força a decisão a ir para os pênaltis. O Grêmio joga por qualquer empate para passar a próxima fase, a final do Campeonato Gaúcho. 13h, estamos juntos aqui no nosso Dupla em Debate deste domingo, dia 9 de maio, domingo, Dia das Mães. Eu, Calvin Correia, junto do Nicolas Wagner e também do Lucas Dias, contando com a sua participação através do WhatsApp 519-9919-4808. Agora, para esse jogo de hoje, a tendência é, mais uma vez, o Rafinha como titular da lateral direita, ô Nicolas? Sim, né, Calvin? O Rafinha foi estabelecido como titular, e até acho que o Thiago Nunes poderia ter dado uma oportunidade para o Wanderson contra o Aragua. Era um jogo fácil, e o Rafinha, vindo de 3 jogos consecutivos como titular, poderia ter dado essa chance para o Wanderson. O Rafinha, como esperado, se estabeleceu como titular, mas poderia haver esse rodízio, porque lá atrás eu contestei um pouco a contratação do Rafinha por esse aspecto de que ele barraria o Wanderson. Muita gente disse que não, que vai auxiliar o Wanderson, mas na prática o que a gente tem visto é o Rafinha barrando sim o Wanderson, porque o Wanderson não tem jogado. E eu acho que o Thiago Nunes poderia promover esse revezamento. Tecnicamente não se discute a qualidade do Rafinha, um dos melhores laterais do nosso futebol brasileiro, mas é uma pena pelo Wanderson, que vinha uma franca ascensão e agora está jogando bem menos do que jogaria. Então, diga. Mas até pergunto, e o momento, né? Se você sacou aí, tecnicamente não se discute, mas o momento, quem está jogando mais, quem está jogando melhor, quem tem feito partidas melhores com a camisa do Grêmio? O Rafinha agora já pelo menos pegou uma sequência aí, né? E o Wanderson puxando pela memória os últimos jogos. O Rafinha realmente ele faz jus à titularidade porque ele está jogando melhor do que o Wanderson vinha jogando, ou ainda é pelo fato dele ser o Rafinha, simplesmente o currículo do Rafinha? O que está pesando mais nessa titularidade do Rafinha? Não, o que eu digo, não se discute tecnicamente, não quer dizer que o Rafinha está melhor que o Wanderson. O que eu quis dizer é que o Rafinha, tecnicamente, ele é muito bom, né? Não estava nem comparando com o Wanderson. Mas se for pegar pelo momento, eu entendo que a contribuição que o Wanderson vinha dando até a chegada do Rafinha era maior do que o Rafinha vem dando desde que foi estabelecido como titular do Grêmio. Isso aí me parece claro, mas é aquele negócio, né? A Rafinha tem o currículo vencedor, uma liderança, e não sei se carteiraço é uma palavra forte ou não, Calvin. Mas por enquanto o Rafinha está ganhando uma sequência e de fato também não me convenceu ainda de que já está melhor do que o Wanderson para merecer por bola jogada atualmente, né? Não por tudo que já jogou, mas por desempenho atual, que é o que vale também, né? É o que determina muitas vezes
quem tá na melhor fase, quem tá numa fase não tão boa, não é nem o caso de fase não boa, né? Mas o Wanderson vinha muito bem, né? Participava o tempo todo das jogadas ofensivas, chegava à linha de fundo, depois voltava rápido para o campo de defesa. E eu ainda vejo o Rafinha mais tímido no ataque, né? Um lateral que avança menos vezes, né? Não sei se é porque vai custar mais depois para voltar, né? Sobe, tem que voltar. Não sei se o Rafinha, numa terceira, quarta que subir logo assim, em poucos minutos, ele vai conseguir ter um fôlego para ficar nesse vai e volta. Mas e também... o Wanderson, garoto, né? Mas também, Calvin, tem uma questão tática, né? Porque com o Renato, os pontas circulavam bastante por dentro e os laterais apoiavam bastante, chegando pelo lado, indo à linha de fundo, e muitas vezes em simultâneo, né? Nós vimos os dois laterais atacando juntos no time do Grêmio. O Thiago Nunes já parece ter uma ideia diferente, como ele tem utilizado o Ferreira e o Léo Pereira, ou Luiz Fernando, Léo Chu pelas beiradas, são jogadores mais agudos, por exemplo, ao que é o Alisson, ou ao próprio PP, que também gostava de cair por dentro, e aí a ideia dele me parece dar uma segurada maior nos laterais, os laterais participando mais da construção, mas numa faixa de campo mais recuada e por dentro também em alguns momentos. Eu acho que tem a ver com isso também, o fato de o Rafinha não estar chegando tanto ao ataque e se apresentando na linha de fundo para cruzar. E são características realmente diferentes que tem o Rafinha do Wanderson. Por enquanto, o Rafinha, então, se firmando como o titular da equipe do Grêmio. E, aliás, você falou aí do Léo Pereira, do Luiz Fernando, né? O Alisson tá fora. Hoje a tendência é Léo Pereira. O Léo Pereira é o titular, ou depois do jogo contra o glorioso Aragua, quem sabe o Luiz Fernando despertou dúvidas na cabeça do Thiago Nunes? Eu tenho dúvidas sobre o que vai acontecer hoje, se começa o Léo Pereira ou o Luiz Fernando. Não dá para se embasar no jogo contra o Aragua, né? Por favor. Luiz Fernando foi bem, fez 2 gols e tal, mas é um jogo que não pode servir de embasamento para nada. Tudo bem que o Luiz Fernando vinha entrando bem e contra o Lanús ele foi muito importante lá na Argentina, participou do gol da vitória marcado pelo Ferreira, mas o Léo Pereira vinha bem também, né? Não é aquele caso de um reserva vem jogando bem e o titular vem jogando mal e aí se faz a troca, não. O Léo Pereira vinha bem, o Luiz Fernando também tem entrado bem, mas eu acho que poderia dar sequência pro garoto, porque ele está começando agora no profissional e precisa desse ritmo, precisa dessa sequência para ganhar confiança. Agora, o Grêmio tem várias alternativas aí para as beiradas. A gente fala de Luiz Fernando e Léo Pereira, mas tem o Gui Azevedo, que vinha bem também antes de sofrer a lesão, tinha marcado gol lá contra o Ayacucho também. Tem o Léo Chu, que marcou aquele golaço no Grenal, mas perdeu um pouco de espaço. Aí, no caso do Léo Chu, também tem que considerar o fato de que o Ferreira vem muito bem no lado esquerdo, e aí pro Léo Chu entrar na equipe teria que ser no lado esquerdo, e aí trocaria o lado do Ferreira, que não seria o ideal, pelo fato de que o Ferreira vem se destacando e joga melhor, se sente mais confortável no lado esquerdo. Mas são várias alternativas que o Thiago Nunes tem de jogadores de beirada e jovens jogadores também. O Léo Chu ainda teve a Covid, né, recentemente, e isso acabou afastando ele também mais dessa possibilidade de aparecer na equipe. E não sei como é que tá a recuperação até do Léo Chu para quando voltar, né? Porque é um jogador que exige muito do fôlego dele, né? Corre bastante, tá o tempo todo se movimentando. Vamos ver como é que ele volta depois da Covid. Agora, até sobre esses pontos, né, chama atenção justamente o Léo Pereira, porque talvez ele tenha sido a principal surpresa do elenco do Grêmio de 2021. Ele era um reserva da transição, todo mundo apostava, né, num Guilherme Azevedo ganhando espaço, e foi assim, né, jogou algumas das primeiras partidas, aí acabou se machucando naquele jogo contra o São José. O Léo Chu entrou na vaga dele, foi expulso no jogo contra o São José, e aí o Grêmio, sem esses pontas jovens, acabou recorrendo a mais jogadores da transição, mas
os reservas da transição, né? Então, subiu o Léo Pereira, subiu até o Tailon, né? Depois o Tailon acabou não aproveitando tanto, não se firmou na equipe principal. Mas o Léo Pereira sim, né? Acabou fazendo gol lá contra o São Luís, depois teve a participação no gol do Léo Chu no Clássico Grenal, e de repente o Léo Pereira, que era um reserva da transição, né? Era reserva do Elias, reserva do próprio Gui Azevedo. O Elias acabou também perdendo alguns dos primeiros jogos por lesão. E o Léo Pereira, de repente, se firmou. Um cara que talvez nem seria lançado nessa temporada, acabou ganhando espaço, fez gol, se firmou e hoje aparece aí como titular, pelo menos era titular dos últimos jogos. Na última partida ficou no banco, o Luiz Fernando foi utilizado como titular. Hoje fica essa dúvida se vai o Luiz Fernando ou se vai o Léo Pereira. Mas talvez a grande surpresa, né? Se falava muito do maior aproveitamento do Gui Azevedo, da volta do Léo Chu de empréstimo do Ceará, e de repente quem aparece aí furando a fila foi o Léo Pereira, destaque aí dos últimos jogos, e que também tem feito gols, né, com o Thiago Nunes. Manteve uma boa fase com o novo comandante tricolor, né? E é um jogador, né, Calvin, que não vai custar muito ao Grêmio para ficar no Grêmio. Ele pertence ao Ituano hoje, veio por cerca de 600 mil reais para o Grêmio. O Grêmio conseguiria adquirir ele pelo menos 70%, 60% do jogador e não pagaria muito. Inclusive, até conversando com alguns dirigentes do Grêmio há cerca de 2 semanas, é a intenção do Grêmio, apesar de ainda não abriram negociações para essa situação, porque o empréstimo dele vai até o final de 2021, mas a tendência mesmo é que o Grêmio adquira em definitivo esse jogador e que de fato vem agregando, mas não sei até agora com a volta do Guilherme Azevedo de lesão, depois a volta do Léo Chu, como é que vai ficar essa disputa, porque uma coisa é certa, o Ferreira vai ser o titular pelo lado esquerdo, vem sendo titular e vem jogando bem, vem de fato mostrando a que veio e por que deve ser titular pelo aquele lado esquerdo, ali pela extrema esquerda. Porém, o Guilherme Azevedo, o Léo Chu e o Léo Pereira, acho que vai ser uma boa briga ali pela extrema direita. E para ver como o futebol tem dessas coisas, né? O futebol é dinâmico e as oportunidades às vezes aparecem quando menos se espera. Essa questão aí do Léo Pereira ser reserva da transição, mas de repente os que estavam na frente dele na fila têm problemas, têm lesões, e aí a oportunidade cai no colo dele. Se falava muito pouco do Léo Pereira até pouco tempo atrás. Havia uma expectativa muito grande, por exemplo, no Elias, né, que pode jogar pelo lado, pode jogar como centroavante, mas ele acabou tendo lesões que fizeram com que atrasasse essa sua condição de ser alçado ao elenco principal e ganhar oportunidades, e aí cai no colo do Léo Pereira. E é isso aí, o jogador tem que estar pronto, né? Quando a oportunidade aparece, tem que aproveitar, e ele tem feito isso. E eu tenho curiosidade, o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma declaração essa semana de que a prioridade do Grêmio no mercado, e aí para reforçar pro Campeonato Brasileiro, já que não pode inscrever mais ninguém no Gauchão e também na fase de grupos da Sul-Americana, mas a prioridade do Grêmio em termos de posição é um jogador do meio para frente. Palavras do presidente Romildo. E eu tenho curiosidade, que tipo de jogador o Grêmio vai buscar no mercado, né? Seria um meia para brigar por espaço com o Jean-Pierre, com o Pinares? Seria um jogador de beirada, mas o Grêmio tem tantas opções, e a gente citou elas agora, a gurizada da base, mais o Alisson, que está para voltar de lesão, enfim, tem alternativas, o Luiz Fernando também. Seria um segundo atacante, um centroavante o Grêmio não precisa, né, aparentemente, porque tem Diego Souza, tem Thuram, tem Ricardinho. Que tipo de jogador do meio para frente o Grêmio está pensando em contratar? É uma curiosidade que eu tenho. Vai partir, claro, do diagnóstico do Thiago Nunes. O Grêmio deve anunciar na próxima semana, eu espero que finalmente anuncie, né, o seu executivo de futebol, o Diego Serri, e a partir disso eles vão avaliar o mercado na busca por um jogador do meio para frente. Mas que tipo de jogador será esse, Calvin? Pois é, e aliás, você citou aí, pode ser um meia para disputar espaço com o Jean-Pierre. Nesse momento o Jean-Pierre fora, o Pinares fora, e aí com a volta do Matheus Henrique, qual é a tendência para hoje? Porque no jogo passado, Jean-Pierre e Matheus Henrique ficaram fora. E aí jogaram Maicon e Darlan
junto ao Thiago Santos. Por função, posicionamento em campo, dá para dizer que o Maicon fez a do Matheus Henrique e o Darlan fez a do Jean-Pierre, porque o Darlan jogou mais adiantado. O Darlan jogou realmente mais como esse meio armador, ficou mais à frente do Maicon, né? Hoje volta o Matheus Henrique. Isso significa que o Darlan é o substituto do Jean-Pierre ou não? O Maicon tem a hierarquia no meio de campo e pode jogar ao lado do Matheus Henrique, já que contra o Lanús, por exemplo, quando o Jean-Pierre saiu, foi o Maicon a ocupar esse espaço. Qual é a tendência para hoje? Embora, Calvin, o Darlan tenha substituído o Jean-Pierre e não o Matheus Henrique, o próprio Thiago Nunes falou isso na entrevista coletiva, até, não sei se vale a minha comparação, mas emulando o Léo Cittadini no Atlético Paranaense do Thiago Nunes, né, esse volante barra meia canhoto que compõe ali o meio de campo e se soltando um pouco mais em relação aos outros volantes. Mas apesar disso e do Thiago ter citado que na base o Darlan fazia essa função de meia mais avançado, inclusive com ele lá no Sub-15 do Grêmio, o Darlan era um jogador de meio de campo que participava bastante da construção, marcava gols também. Mas pela questão da hierarquia, eu acredito que o Maicon segue na equipe, mesmo com o retorno do Matheus Henrique. Até rimou, né? Mas lá na Argentina, por exemplo... Gostou, Dixon? Mas lá na Argentina, vale frisar que o Maicon entrou no lugar do Jean-Pierre, né? O Maicon fez essa função em tese um pouco mais avançado. E até depois... Se não me engano, entrou o Lucas Silva como um segundo volante, chegou a ter o meio com Thiago Santos, Lucas Silva e Maicon. Então eu acredito que o Maicon seguirá na equipe, ainda que o Matheus Henrique retorne. Pois é, são dúvidas que a gente vai tirar hoje no jogo entre Grêmio e Caxias, esse meio de campo. O fato é, Thiago Santos é titular e desse... Não tem mais muita discussão, aparentemente, né? É o titular absoluto e até um jogador que, nesse momento, não tem um substituto com as mesmas características, né? É até diferente, porque a gente fala aí de tantos jogadores que podem ser substituídos, jogadores parecidos e tal. Thiago Santos, assim, quem é o Lucas Silva, mas o Lucas Silva não tem a capacidade de marcação, de ocupação de espaço na hora de marcar, de antecipação do que o Thiago Santos. Então, esse é um jogador que dá para dizer que, pelo menos em características, não há reposição, né? Qualquer outro volante, seja o Lucas Silva ou os volantes da base do Grêmio, Vitor Bobsin, Fernando Henrique, todos com uma característica diferente. Passou a ser um jogador fundamental, o Thiago Santos, nesse meio de campo do Grêmio? Pois é, né, e até me surpreende positivamente, eu fui um dos críticos aí da contratação do Thiago Santos, principalmente pela falta de qualidade técnica, né, defensivamente ele sempre foi muito voluntarioso, muito aplicado, combativo e vem bem realmente nesse aspecto no Grêmio, mas também tecnicamente ele tem me surpreendido positivamente, contribuindo ali na saída de bola. Muitas vezes ele faz essa saída de três, né, recuando entre os zagueiros, participa também da fase de construção mais adiantada, e aí dá para citar, por exemplo, o gol do Diego Souza na partida de ida contra o Caxias, em que o Thiago Santos faz um corta-luz ali para o Matheus Henrique na intermediária ofensiva. Então, nesse aspecto, eu não imaginava que o Thiago Santos pudesse dar essa contribuição. Em relação ao seu substituto, em tese é o Lucas Silva. Pelo menos essa é a ideia do Thiago Nunes, e muito pelo fato de ser um volante de imposição física, né? Pelo fato de ser mais alto, mais forte, em comparação com Matheus Henrique, Maicon e Darlan. Mas a gente sabe que o Lucas Silva não é essencialmente um marcador, um primeiro volante, ainda que tenha executado essa função algumas vezes na temporada, mas não é tão combativo e tão forte nas roubadas de bola como é o Thiago Santos. Então, de fato, é um jogador que não tem um jogador com as mesmas características, né? O Thiago Santos, e até por isso o Grêmio o contratou, porque não tinha outro jogador com essa característica no elenco. E até, Calvin, sobre a situação do Maicon, na qual estávamos falando, até
melhor para vocês dois comentaristas da Rádio Grenal falarem sobre esse posicionamento do Maicon, mas algo que era muito cobrado, pelo menos nessa posição dele, que ele está jogando, pelo menos jogou na última partida e pode jogar hoje também mais à frente, que é a posição em que estava o Jean-Pierre, que está contundido até o momento, mas o que se cobrava do Jean-Pierre era a intensidade. E o Maicon, pelo menos fisicamente, não pode entregar essa intensidade, entrega até menos do que o Jean-Pierre. Porque aí eu fico nessa dúvida quanto à utilização do Maicon, pelo menos nessa posição, porque intensidade não é uma das características do Maicon, já não era do Jean-Pierre, mas ainda menos do Maicon pela idade e pela questão física do Maicon. E o Maicon que jogou os 90 minutos, surpreendentemente, na última partida, né? Claro que o jogo não exigiu tanto contra o Aragua, né? 8-0, o Grêmio pôde trocar passes ali com tranquilidade, não precisou correr tanto durante ainda o primeiro tempo, né? Que já estava 5-6-0. Mas, de qualquer forma, foram 90 minutos em campo do Maicon, o que não é todo dia que acontece. E hoje, então, deve iniciar uma segunda. Maicon como titular, não sei se nesse ele aguenta os 90 minutos, né? Mas chama atenção como aos poucos o Maicon vai entrando na equipe do Grêmio novamente e trazendo essa dúvida, né, de quando todo mundo tiver à disposição, qual que é o meio de campo, se o Maicon ainda tem espaço para ser titular ou se hoje ele é um reserva para entrar quando o Jean-Pierre não tiver à disposição, ou o Matheus Henrique, enfim, como é que vai ser essa utilização do Maicon na temporada de 2021. E pode ser que o desenho hoje, na prática, não seja exatamente um 4-2-3-1, né? Talvez o Thiago Nunes monte um tripé com o Thiago Santos de primeiro homem, o Maicon mais pela esquerda, o Matheus Henrique mais pela direita. Um 4-1-4-1 ou então 4-3-3, como preferirem. Mas aí com o Maicon sendo mais esse cara de jogar atrás da linha da bola, né, participando dessa construção numa faixa de campo mais recuada, e o Matheus Henrique sendo esse cara que se desprende um pouco mais, que invade a intermediária adversária, que ultrapassa a linha da bola, até por característica e porque o Matheus Henrique tem feito esse movimento mais quando o Jean-Pierre está em campo. É algo diferente, uma das mudanças em relação ao time do Renato. O Jean-Pierre segue voltando ali na base da jogada pelo lado esquerdo, mas agora o Matheus Henrique ele infiltra mais para ocupar esse espaço que é deixado pelo Jean-Pierre. Era algo que faltava no Grêmio do Renato. E isso pode acontecer também tendo o Maicon como esse jogador que participa mais da construção, buscando a bola nos zagueiros, e aí o Matheus Henrique pisando mais no campo do adversário. Vai ser um aspecto para se observar no time do Grêmio hoje contra o Caxias. Com a bola até, né, um time que tem aí a movimentação dos meio-campistas. O mais interessante é tem a bola, ver também como o Grêmio vai se defender, porque justamente nesse último jogo contra o Aragua, o Darlan, ele ia ali, né, perto do Diego Souza, para fazer aqueles dois primeiros marcadores, né, os dois da frente, e deixar a linha com os 4 no meio de campo, como o Grêmio está acostumado a fazer, né? E aí ficava o Maicon junto do Thiago Santos. E é algo que o próprio Atlético Paranaense do Thiago Nunes por vezes fazia, né? Tinha com a bola esse tripé de meio campo, mas na hora de marcar, se defender com as duas linhas de 4 e com os dois à frente, que é o que o Grêmio está mais acostumado. O Grêmio não está muito acostumado a ter só um jogador lá na frente num primeiro momento e marcar com 5 no meio. E aí ter um primeiro volante, outros 2 jogadores um pouco mais adiantados em relação a esse primeiro marcador. O Grêmio está mais acostumado a ter realmente uma dupla de volantes, né? Um volante cuidando mais de um lado, outro volante cuidando do outro. E não sei como é que ficaria o Thiago Santos com esse espaço de ter outros 2 jogadores mais à frente, mas com menor poder de marcação, e ele tendo que cuidar de mais espaço, fazer cobertura tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E aí, se de fato for esse meio de campo hoje com Thiago Santos, Matheus Henrique e Maicon, eu tenho essa curiosidade de, no momento defensivo, o Grêmio vai ficar de fato com 5 no meio, ou vai adiantar, seja o Matheus ou seja o Maicon,
para perto do Diego Souza para marcar no 4-4-2, que o Grêmio já está acostumado a marcar há muito tempo. E que contra o Aragua, mesmo com esses 3 meio-campistas, teve o Darlan se projetando junto ao Diego Souza para que o Matheus Henrique, para que o Maicon, aliás, ficasse do lado do Thiago Santos e o Grêmio pudesse marcar nesse 4-4-2, né? Dessa vez... Um ponto pra gente observar. Se o Grêmio for marcar no 4-4-2, acho que aí adianta o Maicon, né? Até por uma questão física. Pois é, mas aí tem esse ponto. Se adianta o Maicon, tudo bem. Lá no meio de campo tu tem jogadores com maior capacidade de marcação. Mas a tua primeira pressão ela é quase inexistente, né? Porque o Diego Souza já é o cara que marca com o olho. E o Maicon também não é um jogador que vai muito assim, né? Correr, dar uma pressãozinha, dar o bote. Então, deixaria os zagueiros completamente livres para saírem jogando com muita facilidade. Aí, claro, depois do meio de campo tem 2 marcadores. Eu não sei nem se foi essa a ideia do Thiago Nunes contra o Aragua, embora, né, considerando todo o contexto do adversário. Mas de deixar um jogador mais rápido junto do Diego Souza, porque aí tu tem o Diego Souza, tá lento ali, faz só a sombra, mas tem um mais rápido que pode ajudar um pouco na primeira pressão. E aí, lá atrás... Tem o Maicon, que não é tão rápido assim, que não marca tanto, mas tem o Thiago Santos, que compensa. Então tinha 2 compensações. Na frente, um lento Diego Souza com o Darlan mais intenso. E no meio, o Maicon mais lento com o Thiago Santos mais intenso. Não sei se deixar os 2 mais lentos na frente, os 2 mais intensos no meio, não prejudicaria essa primeira pressão, que daí seria... quase inexistente, né? Mas... Com o Diego Souza e com o Maicon. Mas com o Jean-Pierre e Diego Souza também é quase inexistente, né, Calvin? O Grêmio joga assim há bastante tempo, né? Sem essa primeira linha de marcação pressionando muito. Mas, não sei, acho que o mais interessante seria mudar o desenho aí para um 4-1-4-1. A linha Matheus Henrique e Maicon, deixa o Thiago Santos como primeiro homem. Até porque o Caxias não tem, assim... zagueiros de grande capacidade de construção. O Thiago Salles até sai melhor pelo lado esquerdo, mas quem faz essa saída de bola do Caxias principalmente é o Juliano, é o primeiro volante. Então talvez dar uma fixada no Matheus Henrique ali no Juliano para tentar cortar essa circulação de bola. Não sei, vamos ver como o Thiago vai pensar essa fase defensiva do Grêmio hoje com o Matheus Henrique e o Maicon, que é o que se encaminha para acontecer além do Thiago Santos. E o Caxias também é um time que não busca muito saídas elaboradas, né? Vai mais ali, ó, tem um cara lá na frente, tenta achar aquele cara lá, né? Um lançamento por cima, uma disputa de rebote da sobra ali, a segunda bola, e é isso, né? Não tem muito... Caxias não parece ser um time muito treinado para isso, para sair por baixo, sair com qualidade, né? Tenta muitas vezes a ligação direta mesmo. E quero ver como vai ser essa transição de modelo para o Rafael Jacques, que o Jacques é um técnico mais propositivo, faz um jogo mais posicional até, e no São José... É claro que também, não sei quanto pesava a questão do gramado sintético, mas chamava atenção, né? O São José tentava essa saída mais curta num primeiro momento, mas quando atraiu o adversário, jogava bastante também com essa bola esticada, buscando os pontas. Algo parecido com o que o Inter tem feito, né? Tentar atrair o adversário e aí expor uma bola mais longa. O São José fazia muito bem isso, utilizava pontas de velocidade... Mateuzinho, o próprio Tylon, essa gurizada que jogava no São José, tinha também o Márcio Jonathan. O São José do Jacques se destacava muito por isso, mas é um técnico bem mais ofensivo, propositivo que o Lacerda. E aí eu quero ver como vai ser essa transição de modelo no time do Caxias, que tem qualidade para explorar, qualidade técnica. Juliano, Diogo Oliveira são jogadores de jogar com a bola no pé. Tem um centroavante muito interessante pro nível do futebol no interior, que é o Giovanni Gomes. E tem esses pontas aí, né? O Gustavo Ramos eu acho que não fica pra Série D, mas tem o John Clay, tem o Mazola, tem o Mila. Tenho curiosidade para ver como vai ser essa transição também de modelo de jogo no Caxias, pensando pra Série D. Pois é, o Diogo Oliveira, aliás, no primeiro jogo nem entrou, né? Ficou no banco ali, mas sequer teve minutos. Não sei se
Qual foi o pensamento do Lacerda, né? Mas não tentou utilizar o Diogo Oliveira, claro, mais veterano, já acho que está com 39, né? Mas dá ainda uma qualidade no meio de campo, né? Consegue botar a bola no chão e tentar uma jogada um pouco mais trabalhada, mas ficou no banco os 90 minutos da primeira partida. E falamos bastante, né, da lateral direita, mas e na lateral esquerda do Grêmio? Também dá para cravar hoje que o Bruno Cortez é o titular absoluto aí do Thiago Nunes? Olha, eu acho que não, Calvin, porque pelo menos até a recuperação da Covid-19 do Diogo Barbosa, ele acabou sendo relacionado para 2 partidas e nem entrou em nenhuma das duas, e depois na sequência foi titular em 2 partidas consecutivas. Então, acredito até que ele possa estar agora retomando a titularidade ali também da parte final do trabalho do Renato Portaluppi. Acho que a tendência, pelo menos até pelo estilo de jogo do Thiago Nunes, é de que ele precise de um lateral que apoie mais e apoie com mais qualidade. E o Diogo Barbosa, em relação ao Bruno Cortez, entrega mais isso pro Thiago Nunes. O Thiago Nunes, especialmente, né, na época do Atlético Paranaense, contava com o Renan Lodge, né? O jogador depois foi lá para o Atlético de Madrid, de seleção brasileira, e que apoiava muito, né? Chegava muitas vezes à linha de fundo, fazendo cruzamentos. Não sei se vai tentar repetir essa ideia no comando do Grêmio, com um lateral que chegue mais à linha de fundo para fazer esse tipo de Mas depois, jogada. né, Calvin, com a saída do Renan Lodge, o Márcio Azevedo fixado como titular, o Márcio Azevedo segurava, né? É parecido com o que acontece agora com o Cortez, e até o Rafinha tem ficado mais. O Márcio Azevedo fechava até como um terceiro homem ali na saída de bola pelo lado esquerdo e deixava o corredor todo pro Rony, né, que jogava aberto pelo lado esquerdo. Então o Thiago Nunes também se adapta à peça que ele tem. Certamente o Grêmio vai ser um com Rafinha e Cortez nas laterais e outro com Wanderson e Diogo Barbosa. Wanderson e Diogo Barbosa são laterais de mais chegada à linha de fundo, mais vigor, mais vitalidade, e aí adapta também a movimentação dos pontas. O Thiago Nunes tem utilizado Ferreira e Léo Pereira, ou Luiz Fernando pelo lado, que são 2 pontas agudos, e aí os laterais não têm ido tanto à frente. E talvez por esse aspecto, pelo Ferreira estar bem e jogando solto ali pelo lado esquerdo, talvez por esse aspecto o Cortez seja fixado nesse momento como titular. Mas vamos ver na sequência. E a gente falou muito até sobre o Caxias, né, o comportamento da expectativa para o jogo de hoje. E em relação ao Grêmio, Nicolas e Lucas, vocês acham que o Grêmio muda em algum momento a sua estratégia porque está com a vantagem, o empate o favorece, ou vai ser o Grêmio que a gente está acostumado a ver jogando no campo de ataque, buscando gol a todo instante, mesmo que possa dar algum espaço para o Caxias contra-atacar? Eu acho pouco provável que o Grêmio mude a estratégia, ainda mais por se tratar de um jogo na arena do Grêmio. Não acho que o Grêmio vá tentar esperar o Caxias atacar e também correr o risco de levar um gol e o Caxias acabar gostando da partida, né? Porque o Grêmio pode acabar muitas vezes tentando atrair até o Caxias, deixar o Caxias jogar, deixar o Caxias com a bola e se sofrer um gol a partida já vai estar indo para as penalidades. Então acho que o Grêmio não vai querer correr esse risco. Acho que o risco é maior para o Grêmio de um Caxias com a bola no pé do que o Grêmio no campo do Caxias tendo a chance de fazer um gol e o Caxias tentando puxar um contra-ataque. Eu não imagino o Grêmio não jogando com a posse de bola, e a posse de bola pode ser até um artifício defensivo nesse caso, né? Estando em vantagem, tu com a bola no pé, o adversário, por óbvio, não tem a bola e sem a bola não tem como fazer gol. Então, acredito que pode ser uma estratégia do Grêmio até por estar em vantagem, ficar com a bola no pé. E do ponto de vista do espetáculo, eu espero e torço que o Grêmio tenha realmente a posse de bola, porque se abrir mão e se ficar esperando o Caxias também não tem essa característica, por mais que precise hoje atacar mais, mas o Caxias não é um time de muita proposição de jogo, e aí se o Grêmio não quiser partir para cima ou ficar com a bola, aí o jogo tende a ficar feio, porque o Caxias também não tem esse perfil. Eu acredito sim no Grêmio com a bola, no Caxias
o Caxias, especialmente no primeiro tempo, tentando não levar gol para ir na segunda etapa tentar uma estratégia mais ousada. É mais ou menos por aí que eu projeto esse jogo de logo mais na Arena. 1h33, estamos no ar aqui na Rádio Grenal FM 95.9 com o Dupla em Debate deste domingo, Dia das Mães, domingo, dia 9 de maio de 2021, projetando tudo de Grêmio e Caxias. Falamos bastante também sobre o jogo de ontem, a vitória e classificação do Inter sobre o Juventude. Tá chegando a hora das finais do Campeonato Gaúcho e logo já é o Brasileirão, né? Faltam 20 dias para o início do Campeonato Brasileiro, reta final da temporada de estaduais, porque está chegando também o início do Brasileirão, inclusive dos estaduais, né? Ontem, lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro avançou para a final, hoje teremos a segunda semifinal entre América Mineiro e Cruzeiro, vantagem do Coelho, né? O time do Lisca venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1, o Flamengo avançou para a final do Campeonato Carioca, ontem goleou o Volta Redonda, espera hoje por Fluminense ou Portuguesa da Ilha do Governador. São os estaduais, os principais, que estão praticamente na mesma sintonia do gauchão, né? Paulistão ainda está em última rodada de fase classificatória, inclusive com possibilidade do Santos ser rebaixado hoje, se perder para o São Bento na Vila Belmiro. Precisa se esforçar muito o Santos para ser rebaixado no Paulistão, né? Porque se empatar, o que já seria um resultado péssimo, né? Imaginem, empatar em casa contra o glorioso São Bento. Se salva, o empate salva, só a derrota que rebaixa. Então, para ser rebaixado, teria que fazer muita força, ainda sem o comando do Diniz, né? O Diniz estreia terça-feira contra o Boca. Hoje ainda vai o interino, o Marcelo Fernandes. E também ontem, né, destaque para a Copa do Nordeste com a vitória do Bahia nos pênaltis diante do Ceará. O Bahia campeão da Copa do Nordeste. O Bahia na próxima temporada já entrará na terceira fase da Copa do Brasil. Pula 2 etapas, né? Copa do Nordeste dá esse direito ao campeão de pular 2 etapas da Copa do Brasil e já entrar nas fases mais avançadas junto com as equipes da Libertadores da América. Aliás, ontem o Lucas Araújo foi um dos cobradores de pênalti do Bahia que converteu a sua oportunidade. O Lucas Araújo que fez um gol de pênalti com a camisa do Grêmio num dos poucos jogos em que ele teve para aproveitar. No Bahia reserva na final de ontem, entrou na segunda etapa. O pênalti que ele bateu até não foi muito bem batido, né? Porque o Richard tocou na bola, mas a bola acabou entrando. De qualquer forma, o Bahia campeão e com Tassiano titular, né? Mais uma faixa para o Tassiano. Ele vinha conquistando títulos estaduais com o Grêmio nos últimos anos. Acho que estava já na equipe campeã da Recopa, né, em 2018. Até vou confirmar, mas eu acho que estava, Cauê. Acho que o Tassiano estava no grupo já. A Libertadores ele não estava, né? A Libertadores ainda era o Léo Gomes, o representante do Boa Esporte. Mas aí para 2018 chega o Tassiano. Então ganhou em 2018, ganhou 19, ganhou 20, já ganhou a sua taça em 2021. O Tassiano lá no Bahia, em titular lá, né? Mas variando menos o posicionamento, né? Joga numa e fica naquela ali do meio de campo. Então ontem chamou a atenção a vitória do Bahia. Que tava no grupo, Calvin. Tava no grupo? Tava no grupo já. Ele chegou no Grêmio no início de janeiro, no início do ano. Ele chegou ao Grêmio. Já tava lá. Tava na turma da Recopa contra o Independiente. Então, destaque também de ontem, né? Das principais competições disputadas. E hoje até temos jogos em andamento. Estou acompanhando agora West Ham e Everton. 1-0 pro Everton no campeonato inglês. Hoje poderia ter título no sofá com o Manchester City, mas não foi dessa vez. O United precisava pelo menos de um ponto, venceu o Aston Villa pelo placar de 3-1. Então, Cavani mais uma vez marcando um dos gols. Então o Manchester City ainda aguarda mais um tempo para poder comemorar o título inglês. O time do Guardiola que ontem perdeu para o Chelsea em casa pelo placar de 2-1. E hoje pode ter novo líder na Espanha. Às 4 da tarde, o Real Madrid
enfrenta o Sevilha. Se o Real vencer, vira líder no Campeonato Espanhol com a mesma pontuação do Atlético de Madrid e passando pelo critério de confronto direto. O Real Madrid levou a melhor nos 2 turnos, né? Venceu uma e empatou a outra, então se o Real Madrid vencer hoje, vira líder no Campeonato Espanhol, faltando 3 rodadas para terminar. E se o Sevilha vencer, fica também mais perto ali dos 3 primeiros colocados. Então, jogos principais aí neste domingo. Emocionante, hein, Calvin? O espanhol, para quem diz que é sem graça, que é só Barcelona e Real Madrid, os 2 brigam pelo título, mais o Atlético de Madrid, né? E todos com pontuação próxima, bem emocionante essa reta final de campeonato espanhol. E confronto direto, hein? O primeiro critério, que loucura. Isso. Não tenho... Aliás, o Brasileirão acho que é um dos poucos campeonatos que eu tenho, assim, de memória, de regulamentos que privilegiam a vitória, que eu acho até interessante. Eu acho que realmente, se empatar em pontos, quem vencer mais, quem busca mais vezes vencer o seu jogo, eu acho que tem que realmente ser o premiado. Mas não é muito comum. Lá na Europa, ou é confronto direto, ou é por saldo de gols. Inglaterra é saldo. Primeiro critério. Oi? Na Inglaterra é saldo? Na Inglaterra é saldo, o primeiro critério. Pode um time ter menos vitórias, mais empates, mas na combinação ali dá a mesma pontuação, e aí é quem fez mais gols, mesmo que um time tenha vencido menos jogos. Então eu gosto do critério brasileiro, né? Porque realmente, se empatar em pontos é quem jogou para vencer, quem venceu mais vezes. Eu até tinha dúvida hoje mais cedo, né? Se com um empate do United, o City já seria campeão. Então não seria campeão porque o United em tese poderia buscar o City no saldo, mas a diferença é absurda, né? Sim, o City tem uma diferença considerável de saldo de gols, mas pela possibilidade matemática de o United buscar no saldo e o número de vitórias não contar, por isso realmente o United ainda, né, venceu, ainda tem chances. Aliás, o United joga mais 2 partidas antes do City voltar a campo. O United já joga agora na terça-feira contra o Leicester e depois na quinta contra o Liverpool. Se o Manchester United perder um desses 2 jogos, contra Leicester ou contra Liverpool, o City também fatura o título. O City só vai voltar a campo no final de semana. Então tem mais 2 jogos para o City poder, do sofá, acompanhar uma conquista de título, caso o United não perca para o Leicester ou para o Liverpool, ou então se empatar esses 2 jogos, né? Se empatar contra o Leicester, ele não pode empatar contra o Liverpool. 2 empates também dão o título para o Manchester City. O Guardiola, né, podendo conquistar a tríplice coroa aí com o City, né, em inglês, ganhou a Copa da Liga e pode ganhar a Liga dos Campeões. Complicado para os críticos, né, Calvin? Por mais que tu sejas torcedor do United, mas o Guardiola, volta e meia, o pessoal gosta de pegar no pé dele, não sei o quê, só ganhava com o Barcelona porque tinha o Messi. Guardiola dominante há mais de uma década no futebol mundial e não venham com aquele argumento de quero ver ser campeão com Aimoré. Vou pegar o exemplo do Aimoré para não reclamarem. Porque com o elenco do City é fácil. Só que os outros também têm elencos poderosos, né? O PSG é um clube pobre agora, de certo, que foi eliminado pelo City na Liga dos Campeões. Então o Guardiola tem que reconhecer que é um dos maiores, eu até acho o maior, mas sem dúvida alguma um dos maiores da história em termos de técnicos aí, ano após ano, se reinventando. E o City dessa temporada tem sido muito dominante, né? Joga sem 9, joga com um elenco que tem diversos jogadores jovens. Se adapta ao adversário, né? Sim, e tem para mim, um dos destaques até desse provável título inglês e do possível título da Champions é também a figura do Phil Foden, né? Não sei, acho que até o Calvin, não sei se sabe a idade desse jogador, mas que veio da base. Não sei se completou 20 ainda. E foi gandula do Manchester City lá no estádio, no Etihad também. Ele entrava em campo com os jogadores, era daqueles
aquelas crianças que entram com os jogadores também, sempre viveu ali dentro do Manchester City e hoje joga ali, é titular, um dos titulares e de fato é uma das grandes ascensões também da seleção da Inglaterra. A seleção da Inglaterra tem uma base muito interessante aí para a próxima disputa de Copa do Mundo e até para seleção olímpica. Ele tem 20 anos, é de 2000, vai fazer 21 inclusive agora em maio. Um dia antes da final da Liga dos Campeões ele completará 21 anos, então pode ganhar o presente no dia seguinte, caso seja campeão da Europa. Mas nessa aí vou ter que torcer pelo Chelsea, né? Rivalidade fala mais alto. Eu quero ver Kanté campeão da Champions. Kanté já foi campeão de quase tudo e sempre com times que não eram exatamente os favoritos assim para ganhar, né? Seja no Leicester campeão inglês, depois o próprio Chelsea campeão inglês. A França tinha uma excelente equipe, mas se pegar por tradição, a França não é tão tradicional quanto outras seleções. E o Kanté foi lá, campeão do mundo. Quero ver o Kanté também levantar a Champions, um dos jogadores mais simples atualmente do futebol mundial, né? Com essa era aí de redes sociais, de todo mundo querendo aparecer e tal. E o cara muito discreto e eficiente ali. Quero ver o Kanté campeão da Champions. O Kanté é uma figura humana fantástica, né? Fantástica, humildade e dentro de campo também um monstro, né? Tá em tudo que é lugar. E outro que merece esse título no lado do Chelsea muito é o Thiago Silva, né? Acho lamentável a maneira com que grande parte dos brasileiros trata o Thiago Silva. É um dos maiores zagueiros da nossa história e 2 anos consecutivos na final da Champions, com 36 anos, né? O pessoal pega no pé por causa do choro na Copa de 2014, mas esquece, por exemplo, que ele não estava no 7-1 e, olha, do ponto de vista técnico, ele foi dos melhores jogadores da seleção brasileira por 2 Copas consecutivas. 2018 ele fez uma grande Copa também, mas é aquilo, né? O pessoal simplifica por conta de um choro, né? Quando o Brasil tem um dos melhores zagueiros do mundo por mais de uma década. Fora a questão pessoal da superação dele, né? Ele teve problema no coração e deu a volta por cima, anos e anos entre os melhores do mundo e mesmo já com essa idade avançada, chegando em mais uma final de Liga dos Campeões, ele mereceria muito essa conquista da Liga dos Campeões. O Thiago Silva ou o Fernandinho, né? 2 dos jogadores execrados aí pela torcida da seleção brasileira. Um deles vai levantar a taça da Liga dos Campeões. 1h46, só destacando então alguns jogos aqui em andamento pro Pato Moura, que deve estar na nossa audiência. A Roma está em campo, né? Empatando em 0-0 contra o já rebaixado Crotone. Roma jogando ainda por uma vaga na Liga Europa. Nesse momento está fora, inclusive, da zona de classificação. Está atrás do Sassuolo. E também no Campeonato Espanhol, Vila Real, finalista da Liga Europa, vai enfrentar o Manchester United no dia 26, em campo diante do Celta de Vigo, do técnico Eduardo Cudê. Está 0-0 esse jogo, 19 minutos do primeiro tempo. Vila Real é 6º lá no Campeonato Espanhol e o Celta é o 9º. O Celta chegando a 45 pontos na 9ª colocação. Tá bem, né? O Celta, para quem estava lá na parte de baixo da tabela, zona de rebaixamento quando chegou o Eduardo Cudê. Agora na famosa primeira página da tabela do Campeonato Espanhol, né? Na 9ª colocação da Liga Espanhola. Não sei se ainda é um tema que incomoda o técnico Eduardo Cudê, né? Porque tinha muita discussão quando ele treinava o Inter, quando ele saiu logo nos primeiros jogos pelo Celta também incomodava alguns. Por que falam do Cudê e tal, já foi e tal, mas como passou pelo Inter, então vale esse destaque o Celta de Vigo que está em campo nesse momento. 1h47, temos recados aí, a galera tá participando através do WhatsApp da Rádio Grenal, 51999194808? Sim, Calvin, muitos recados aqui, o pessoal participando no WhatsApp. Fabiano Moraes, de São Leopoldo, ele lembra que nos anos 80 e 90, no futebol brasileiro, o critério de desempate era o saldo de gols. Comentávamos aí sobre os diferentes critérios nos campeonatos pelo mundo. Hoje, no Brasil, predomina
o número de vitórias como primeiro critério de desempate. Fabiano lembra bem aqui que nos anos 80 e 90 o critério de desempate era o saldo de gols, mas aí nenhum de nós era nascido ainda, né? Só o Calvin ali mais cedo nos anos 90, eu no final dos anos 90 e o Lucas Dias nasceu neste século. Vê se é possível uma coisa dessas, o Calvin. Nasceu neste século, Lucas Dias. Pelo menos já estava vivo quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Já. Não dá pra dizer exatamente que viu, né? Porque era uma criança e Tinha tal. 1 ano já. Mas pelo menos já existia. Viu, Penta? Agora, pessoas que não existiam no Penta, aí eu já tenho mais dificuldades de lidar. É o ponto de corte, né? Do aceitável ou não. É o Vinícius Tobias. Se a pessoa existir quando o Brasil foi pentacampeão, tudo bem, né? Ainda tava ali. Imagina, uma pessoa que desde a sua existência o Brasil nunca foi campeão mundial. Nunca foi campeão mundial, um time para uma seleção que é 5 vezes campeão, negócio inacreditável. Vinícius Tobias do Inter não viu, né? Nascido em 2004. Bah, que loucura, e já desperta interesse de grandes clubes europeus. E o Fabiano Moraes, ele sugere também aqui uma escalação do Grêmio no 3-5-2. Breno, Juan, Jeromel e Kahneman, Wanderson, Darlan, Thiago Santos, Rafinha na ala esquerda, creio eu, Jean-Pierre e Ferreirinha e Diego Souza no ataque. Não vai acontecer, né? Mas o pessoal pede bastante aí, volta e meia, um 3-5-2, seja no Grêmio, seja no Inter, e aí esse esquema... Ontem a gente até falou, né, um pouco dos times, especialmente lá em São Paulo, agora estão nessa postura mais do 3-5-2, né? Acho que só o Santos ainda não fez o sistema com os 3 zagueiros, mas o São Paulo joga com esse sistema, o Palmeiras está fazendo essa transição, o Corinthians também tem jogado as últimas partidas com os 3 zagueiros. Não sei se vai se espalhar aí por outros lugares ou se vai ficar lá em São Paulo, né? Mas aqui me parece realmente pouco provável o sistema com os 3 zagueiros. Até às vezes existe na questão de ter a bola, um volante recua, um lateral fica mais preso. O Atlético Mineiro ano passado com o Sampaoli, com a bola era um sistema com 3, porque o Guga ficava lá entre os zagueiros, né? Aliás, não entre os zagueiros, mas do lado direito, mas posicionado na linha dos zagueiros, e o Arana jogava no meio de campo, né? Então, não necessariamente defendendo se portava com 3 zagueiros, mas para atacar o Inter, né? Muitas vezes que tinha o recuo do volante lá com o comando do Eduardo Cudê também, o pessoal até reclamava do Musto quase do lado do Marcelo Lomba, mas defendendo com os 3, né? E aí talvez até com a linha de 5, não sei se aqui tá tão perto de chegar. O Ramírez utilizou contra o Always Red, né? Jogou com 3 zagueiros ali no segundo tempo. E olha, eu acho que ele pode voltar a utilizar circunstancialmente, principalmente quando for enfrentar equipes que joguem com 3 zagueiros, né? O Ramírez parece ser dessa escola que se adapta ao adversário e aí para espelhar talvez utilize, mas no caso do Grêmio eu acho difícil. Embora os dois façam também essa saída de 3 quando tem a bola, né? Um volante recua entre os zagueiros, isso acontece tanto em Inter quanto em Grêmio, mas jogar de fato com 3 zagueiros, pouco provável, principalmente no lado tricolor. Parabéns, amigos da Grenal, comentam com respeito e responsabilidade. Ouvi há pouco de uma concorrente de vocês, já projetam o Grenal e Caxias e Grêmio não jogaram ainda. Aquele negócio, né? O Grêmio tá com a vaga bem encaminhada, mas futebol é futebol, né? Tem que passar dentro de campo. Vamos ver. Depois a gente vai ter, se for de fato o Grenal que é a maior tendência, a gente vai ter muito tempo para falar, projetar o Grenal, né? Então, por enquanto, ainda vamos projetar aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está na frente. E outra questão, Calvin, Grêmio e Caxias. E outra questão também que é bem importante salientar, que o Inter vai ter uma sequência complicada, porque já está na final por enquanto enfrentando o Grêmio ou Caxias, mas o Inter pelo menos até a segunda partida da final
do Campeonato Gaúcho vai ter 3 partidas a cada 2, 3 dias. Então vão ser 2 dias de descanso, 1 dia de descanso, 2 de treinamento e no outro já é a partida. Então o Inter vai ter uma sequência complicada aí nessa reta final de fase de grupos e finais de Campeonato Gaúcho. E agora tem uma das viagens mais longas possíveis da Libertadores da América, que é pra Venezuela, né? É mais viagem bem complicado. Mais gente participando aqui. Boa tarde, minha gente. Eu acho que se não tivéssemos Mateuzinho e Maicon comendo a bola, dava para encaixar os dois. Mas como os dois estão meia boca, dá um tempo para cada um. Ano passado, a melhor fase do Grêmio foi com Darlan, Mateuzinho e Jean-Pierre. Não sei porque o Renato abandonou esse tripé. Abraço, Miguel de Passo Fundo. Valeu, Miguel. O Darlan é mais um que agora acabou sendo utilizado contra o Aragua no meio da semana, mas até acho que poderia jogar naquela posição mais adiantada em que por exemplo, o Maicon acabou exercendo, porque eu vejo qualidades também no Darlan para esse último passe ali no meio de campo, tentar quebrar uma linha com um passe mais longo. Eu acho que o Darlan tem qualidade e acho que até mais que o Matheus Henrique nesse quesito. É verdade. Boa tarde, escalação ideal do Inter: Danilo, Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e lateral esquerdo a contratar: Dourado, Edenilson, Patrick, Tyson, Yuri Alberto e Thiago Galhardo, Ederson de Maravilha, Santa Catarina. Uma possibilidade que comentávamos mais cedo. Aí acredito que no 4-2-3-1, né, o Yuri Alberto aberto pelo lado direito, Patrick na esquerda, Tyson centralizado e o Galhardo no comando do ataque. Mas acho complicado também sacar o Maurício do time, né? É o que eu ia dizer, acho pouco provável que aconteça também, né? Apesar que é um jogador que não encantou ainda uma parte da torcida do Inter, mas eu vejo o Maurício com um desempenho bem interessante. Um jogador jovem também, promissor. Tem jogado bem o Maurício na equipe do Inter e agora mais recentemente fazendo esse lado esquerdo, não mais tanto pelo meio. E agora abre um outro debate, né? Pelo menos do meio pra frente, aquele grupo curto que de fato existia na época do Eduardo Cudê, pelo menos do meio pra frente, não existe mais. O Inter tem bastante opções do meio pra frente. Chegou Tyson, chegou Palácio, mais o Maurício que chegou durante a temporada, tem Caio Bosquilha para voltar, Caio Vidal que surgiu bem. Peglo, tem bastante opções. Tem alternativas, Aqui, ó, o que eu falava. Boa tarde, Grenal. Misael de Santo Antônio da Patrulha. Maurício Banco. Ruim. Minha preferência é pra Xeres, mais avançado pro chute. A opinião, né? Também opção. Opinião mas aí. Maurício tá longe de ser ruim. Eu acho um jogador bem interessante. Eu acho que até tá rendendo mais do que o próprio Praxedes, né? Sim. Embora as situações são diferentes, né? O Maurício é mais ofensivo do que o Praxedes, né? Chega mais na área, finaliza. E o que me chamou a atenção ontem realmente foi a entrada do Nonato até nessa posição do meio de campo melhor, né, do que os últimos jogos, assim, Nonato mais rápido na hora de dar o passe, de tomar a decisão. Não sei se aos poucos ele vai também conseguir ganhar mais espaço e se vai demonstrar realmente uma sequência mais regular, porque em determinado momento, ainda na época do Odair Hellmann, né, o Nonato surgiu e era um queridinho da torcida, o cara que ocupava às vezes o meio de campo, em outros momentos até fazia o lado esquerdo e o torcedor gostava, queria ver mais do Nonato em campo. E aí de repente começou a ter atuações ruins, menos destaque, aí apareceu lá naquele último jogo antes da paralisação do futebol, marcando os 2 gols contra o São José, depois voltou sem aquele mesmo ritmo. E agora, me parece, pelo menos nesse último jogo contra o Juventude, entrou bem, entrou ligado, entrou participando de jogada de gol. Vamos ver se o Nonato também ganha um pouco mais de espaço e se realmente faz por merecer essa sequência, se entra bem nos outros jogos. Boa tarde, fiquei comovido com o drama pessoal do Marcos Guilherme e reflito que antes do atleta existe o ser humano. É hora de apoiar os jogadores. Acho que o Ramires está achando um time e fechando o grupo.
Para o segundo semestre, o Inter tem que contratar urgentemente um zagueiro e um lateral esquerdo para a titularidade. Gostaria que o Rodinei ficasse para a reserva e o Heitor tem que ser emprestado. É a opinião do Marcelo. Acredito que se o Inter for ao mercado, se tiver bala na agulha para isso ainda, teria que ser para contratar um zagueiro e um lateral esquerdo, né? Fecho com o Marcelo nessa aí de que são as posições mais carentes no elenco colorado, que do meio para frente tá bem servido. Boa tarde, feliz Dia das Mães a todos. Um grande clube e suas grandes vitórias têm relação direta com sua gestão e seus dirigentes. Há muito tempo, desde Fernando Carvalho, o Inter carece de bons presidentes e diretores de futebol. A última gestão teve a incompetência de trazer um gestor que é claramente identificado com os azuis. Agora veremos onde esta nova gestão nos levará. Sem títulos, um clube de futebol não vai longe. A opinião do Elvio Zenobini, de Rio Grande, zona sul do estado. Abraço. Vamos com mais um recado, Nicolas, antes de fechar aqui o nosso Dupla em Debate. Vamos lá. Quem mais aqui participando? O Ninja Colorado. Para aqueles que secam a metodologia do Ramires, informo que nos últimos 7 jogos o Inter aplicou 5 goleadas. Algo que não lembro de ter ocorrido na história colorada. Saudações coloradas. Tá aí o Ninja. Iha! Ninja Colorado, grande participação aí do Ninja. 1h59. Vamos ficando por aqui com o nosso Dupla em Debate deste domingo. Valeu, Nicolas Wagner. Valeu, Calvin. Um bom domingo a todos aí. Feliz Dia das Mães mais uma vez. Valeu, Lucas Dias. Valeu, Calvin. Boa jornada também a todos. Bom jogo do Grêmio aí e um feliz Dia das Mães aí a todas as mães gremistas e coloradas. Valeu, fechamos então o nosso Dupla em Debate deste domingo aqui na Rádio Grenal. Na sequência tá chegando Esquentando o Jogo com Luiz Carlos Reck para falar de tudo sobre o que deve acontecer em Grêmio e Caxias. É a segunda semifinal, vale a vaga para decisão do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Caxias esquentando o jogo, Luiz Carlos Reck na sequência aqui na Rádio Grenal. Valeu!